Boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai assistir agora a aula. Hoje a gente vai falar um pouco sobre direito dos motoristas, Lei 13.103 de 2015, tá? A lei do motorista e da categoria dos motoristas em prol do reclamante, a gente vai falar hoje, tá, gente? Vou ensinar vocês um pouco como é que advoga para o reclamante nesse caso dele ser motorista e ele te procurar aí. Bom, uma breve síntese da lei é o seguinte, vou pegar aqui para ler o meu roteirinho. Lei do motorista é extremamente importante para garantir a segurança das estradas brasileiras e proteger os direitos dos motoristas. Essa legislação se aplica aos motoristas de transporte de carga e de passageiro, ou seja, tanto aqueles que transportam carga quanto aqueles que fazem viagens ou motoristas de ônibus, essas coisas, tá? Van, também, e se encaixa tudo aqui. Vamos começar pelos principais pontos da lei do motorista, a jornada de trabalho. A lei estabelece que a jornada diária do motorista profissional não pode ultrapassar 12 horas, com intervalo mínimo de 1 hora para refeição e descanso. Além desse intervalo de 1 hora para refeição e descanso, a cada 6 horas o motorista tem que fazer uma pausa de 30 minutos, que se vocês verem as ações, se vocês forem buscar algum modelo, alguma coisa, vai estar lá como descanso hebdomedário. É um nome bem esquisito mesmo, mas se você vê esse nome aí, é referente a esse descanso de 30 minutos a cada 6 horas de trabalho, tá? Então, normalmente, o motorista, ele pode trabalhar essas 12 horas ao longo do dia de forma fracionada também, tá? Não que ele trabalhe direto essas 12 horas, não pode, né? Vocês já sabem disso, então vai ter direito a receber ali as horas extras e tudo mais. Além de que, ultrapassadas as 8 horas diárias, é claro, ele vai receber hora extra por esse motivo, tá bom? Esse intervalo de 30 minutos a cada 6 horas, ele também ele não é computado na jornada de trabalho, tá? Assim como o intervalo para almoço, beleza? Tempo de descanso. A cada 24 horas de trabalho, o motorista tem direito a um descanso de 11 horas. Além disso, a cada 7 dias trabalhados, o motorista tem direito a um descanso semanal remunerado de 24 horas consecutivas. Então, o do motorista é um pouquinho diferente. Ele pode trabalhar 7 dias direto e descansar no 8º dia, tá? O DSR dele é um pouco diferente do normal. E ele pode, a cada 24 horas, ter um descanso de 11 horas. São os motoristas que dobram a jornada. Mas é bem específico isso, e querendo ou não também, apesar de ter essa situação aqui na lei, já vi decisões contrárias a isso daqui, tá? Porque compromete muito a saúde do trabalhador. Então, se você advoga para a empresa, é melhor que não recomende que seja feito dessa forma a jornada e se limite só às 12 horas diárias de jornada de trabalho, no máximo. Você vai ter que ver, isso aqui é o permitido em lei, tá? Em lei específica. Porém, a permissão mesmo, você vai ver na convenção coletiva. Sempre avalie a convenção coletiva da categoria. Aqui, por exemplo, convenção coletiva nossa aqui do Sindicato de Campinas, que é o Sindicamp, ele permite que o funcionário trabalhe às 8 horas, com adicional de mais 2 horas, por banco de horas, tá? E autorizado pelo sindicato, daí você tem que fazer um papel, uma autorização homologada junto com o sindicato patronal e o sindicato dos funcionários, se o funcionário for fazer 4 horas de trabalho além das 8, seriam as 12, tá? Então, apesar da lei dispor isso, que é permitido, essas 12 horas de trabalho, existem as regras específicas da convenção coletiva, que elas vêm para melhorar a saúde do trabalhador. Então, ela tem que ser respeitada por esse motivo. Beleza?
Lembrando que a jornada de 12 horas, se for feita, ela tem que ser feita exclusivamente com uma finalidade. Então, não é que isso tenha que ser feito de forma habitual, tá? Essas 4 horas essas por dia de forma habitual. Isso aí vai dar direito a uma indenização extra para o trabalhador motorista também. Transporte de carga. A carga transportada não pode exceder os limites de peso e altura permitido por lei. A amarração e fixação da carga devem ser feitos de forma segura. Isso daqui é responsabilidade da empresa, tá? Se vocês forem no meu Instagram, eu fiz esses dias sobre multa, se pode descontar do motorista ou não. A multa ela pode ser descontada sim do motorista, tá? Desde que seja responsabilidade da multa, a, a culpa pela multa recebida seja exclusivamente dele. Ou seja, se ele, por exemplo, excedeu o limite de velocidade, se ele, deixa eu pensar, ultrapassou em faixa dupla contínua, ultrapassou pelo acostamento, se evadiu de pedágio, se evadiu de comando, passou reto na balança, tudo isso é responsabilidade do funcionário, tá? Ele que está ali dirigindo o caminhão, é ele que tomou essa iniciativa por culpa e dele única e exclusivamente. Existe uma possibilidade de você descaracterizar a culpa do funcionário por excesso de velocidade? Sim, existe. Mas é bem complexo de você conseguir fazer isso. Você vai conseguir isso fazendo com que, tentando comprovar que o tempo que o funcionário tinha para fazer a entrega até o local não era tempo hábil para ser feito dentro do limite de velocidade. Aí você vai conseguir comprovar, normalmente isso por prova testemunhal, tudo, mas, sinceramente, se você trabalha com transporte de carga, é difícil disso acontecer, tá? Agora, já para transporte de passageiro, é mais comum você conseguir comprovar que, por exemplo, ônibus de linha, o cara ele tinha que estar lá naquele ponto, naquele horário, ele não tem tempo hábil para isso, porque está trânsito, diversos outros fatores aí que podem dificultar a vida dos motoristas, né? Deixa eu pegar aqui, continuando. Ah, se porventura tomar uma multa por questão de estado de conservação do veículo, situação, excesso de carga, essas coisas também é responsabilidade da empresa, tá, gente? Não é responsabilidade do empregado, não. Então, não pode ser descontado dele, beleza? E em casos de acidente, tem que ser muito bem avaliado e averiguado de quem é a culpa para que você possa descontar tanto a multa quanto os danos do veículo do seu funcionário. Lembrando que tem uma limitação do que pode ser descontado na folha de pagamento dele. Não pode ser de 30% do salário dele líquido, isso pode ser feito de forma parcelada, se for o caso. Você não pode afetar tanto e comprometer tanto a renda do trabalhador. Vamos ver o que mais que eu notei aqui de importante. Motorista, ele deve passar por exame médico, se não me engano, é tipo uma reciclagem, todo ano, ou a cada 6 meses, dependendo do tipo de carga que ele leva, tá? Dependendo do nível de responsabilidade, isso envolve também não só o tipo de carga, mas também o tipo de veículo que ele conduz, né? Daí ele vai fazer o toxicológico, psicológico, para renovar a habilitação dele entre 6 meses e um ano, dependendo do nível que ele se enquadra. Toxicológico depende do nível. Eu sei que as empresas que atuam aqui com bitrem fazem cada 6 meses toxicológico, tá? E o psicológico a cada um ano, beleza? Que mais que eu posso falar? Bom, pensando que vocês vão atuar pelo reclamante e não pela reclamada, o ponto principal
é esse abuso da jornada por parte dos, dos empregadores, tá? Então, o que que acontece? A maioria das empresas, elas não tem controle do ponto desses funcionários, tá? E a Lei 13.103, no artigo 2, ela define que a responsabilidade do empregador fazer a gestão da jornada de trabalho do motorista, seja feita por tacógrafo, seja feito por um relatório de viagem, diário de bordo, e também o rastreador, tá? Ou também até esses dispositivos móveis que você contrata agora com ponto eletrônico pelo celular, o cara registra entrada e saída pelo celular ali, tá bom? Então, fica fácil você pedir muitas horas ali, porque é ônus sempre da empresa, não existe a inversão do ônus da prova nesse caso, é ônus da empresa comprovar que ele não fazia aquela jornada. E é nesse ponto que a maioria das empresas acaba perdendo muita grana, porque elas não têm o controle da jornada de trabalho de forma correta dos funcionários. Então, se você atua em prol da empresa, seja exigente quanto a esses relatórios de viagem, quanto ao diário de bordo, quanto aos dados que eles pegam do caramba, estou esquecendo o tempo inteiro, do rastreador. E, se possível, como eu já fiz já aqui para um cliente meu, falei para ele, se ele não tem essa, né, pessoas para ficar acompanhando o tempo inteiro ali e tal, que ele contratasse, então, um sisteminha pelo celular de ponto eletrônico para fazer a jornada dos carinhas lá, dos motoristas, tá? Isso vai evitar de você ter um prejuízo, seu cliente ter um prejuízo muito grande, beleza? Porque tudo é ligado ao horário. Então, você pega as ações trabalhistas pelo reclamante, motorista, ele sempre pede uma jornada absurda, como se a pessoa trabalhasse ali 19 horas por dia. Estou falando de transporte de carga, tá, Lucas? Que a gente vai falar sobre transporte passageiro daqui a pouco. Transporte de carga, o cara vai lá, fala que trafegava o dia inteiro lá na estrada. Isso eu sei que às vezes tem empresas que agem dessa forma mesmo, tá, gente? Apesar de ser de forma incorreta, mas estou falando do caso dos meus clientes. Então, você pode alegar a jornada que você quiser ali. Você pode alegar a supressão do intervalo, você pode alegar a supressão do descanso abdominário, pode alegar supressão do intervalo interjornada, intrajornada, dano moral existencial, os juízes têm dado também, pelo fato da pessoa não ter praticamente tempo para ela, para a vida dela, ficar praticamente o tempo todo ali à disposição e à mercê do empregador, tá? Então, o principal ponto para reclamada é rebater o horário, a jornada de trabalho. Então, a principal coisa que você vai fazer é bater em cima da jornada de trabalho se você for reclamante e se defender com base na jornada de trabalho se você for reclamada. Esse é o ponto-chave das ações que você invoca a lei de motorista, tá bom? Lembrando que, se você não colocar na sua petição inicial, não citar em nenhum momento, invocar a lei do motorista, você vai prejudicar muito o seu cliente. Você tem que citar a lei do motorista, porque a juíza ela vai julgar conforme aquilo que você citou na ação. Se você falar que é simplesmente motorista, pode ser que julgue pela lei normal e não pela lei específica, tá? Já vi casos assim acontecerem. Inclusive, casos que eu fiz a defesa e deu certo, eu obtive êxito dessa forma, porque o reclamante não fez os pedidos dele baseado na Lei 13.103 de 2015. Então, a gente conseguiu... O que eu tinha colocado naquela época mesmo? Eu enquadrei ele como funcionário externo, não sujeito a controle de ponto, porque ele não invocou a Lei 13.103, entendeu? Então, foi um erro do advogado.
Então, sempre quando vocês forem fazer uma ação para carreteiro ou para motorista de ônibus, van, alguma coisa, você tem que utilizar como base dos seus pedidos a Lei 13.103, que é a lei mais benéfica ao trabalhador motorista, para que não consiga desenquadrar ele e colocar ele como função externa, não sujeito a controle de ponto. Beleza? Que mais? Vamos falar agora dos motoristas de passageiro. Então, o motorista que leva passageiro, ele pode ter a jornada dele fracionada, e isso normalmente é autorizado na convenção coletiva. Vocês vão ter que consultar a convenção coletiva específica sobre transporte de passageiro, e ele vai colocar lá, como provavelmente em todas as convenções coletivas dessa categoria, que é permitido uma jornada fracionada de 8 horas por dia. Então, o cara, ele vai, trabalha um período de manhã, depois ele vai fazer mais um pouquinho à tarde, um pouquinho à noite. Entendeu? Então, ele vai ter uma jornada fracionada, assim como o intervalo interjornada dele também é fracionado. É uma coisa um pouco complexa e nebulosa de entender, mas aquelas 11 horas de descanso dele por dia, ela pode ser fracionada durante o dia. Entendeu? Então, se ele obedece às 8 horas diárias, até 10, dependendo da que a convenção coletiva fala, é claro, ganhando com hora extra ou banco de horas, é permitido que seja feito esse fracionamento da jornada. Beleza? Fora isso, é bom, sempre muito importante, para qualquer tipo de trabalhador, qualquer coisa que vocês vão fazer, consultar antes a convenção coletiva da categoria, porque é ali que vai estar disposto o que vale realmente para aqueles funcionários, e isso muda de região para região. Então, por exemplo, eu acabei de ajuizar uma ação agora no TRT 6, que é lá em Recife, e a convenção coletiva do comércio varejista de lá é muito menos favorável do que o comércio varejista daqui, porque a gente tem uma diferença de região, né, de salário também muito grande de um lugar para outro, e custo de vida. Então, é importante você sempre consultar e não se basear sempre na mesma convenção coletiva, e muito menos não sempre também na Lei 13.103, que talvez a convenção coletiva traga coisas melhores ainda para o seu funcionário, para o seu cliente, né? Para o seu funcionário, não, para o seu cliente. Beleza? Vocês têm alguma dúvida quanto à lei do motorista, como advogar nessa área? Querem se arriscar nisso? Querem prospectar clientes nessa área? Não sabem como? Falem aí para mim. Eu tô tranquila, entendi super bem a dinâmica da aula. Uhum. Nas defesas que você faz aí, normalmente, Grazi, transporte de carga, que você falou também, né? Eu acho que as coisas que eles pedem aí, normalmente, são as mesmas coisas que eu estava falando aqui agora, né? Horas extras, o descanso das 11 horas, né? De um intervalo para o outro, de um dia para o outro. Sim. E aqui pedem muito também insalubridade, Sim, aqui também atividade pedem, mas, essencial. assim, a insalubridade, a gente pede, sabe por quê? Sendo bem sincero, até para quem está ouvindo agora. O advogado, ele pede insalubridade para tentar forçar o acordo inicial, tá? Porque dificilmente hoje você ganha insalubridade de caminhão, seja por vibração ou ruído. E os caminhões mais modernos, eles não têm as características ensejadoras da insalubridade, entendeu? Então, dependendo do Sim, modelo do veículo aí, se você tem um contato, não sei se vocês têm aí algum auxiliar, um perito auxiliar da empresa que vocês indicam. sim, sim, a gente sempre indica, inclusive em Se perícia perguntar para médica, ele, tem uns que pedem risco ergonômico, ficou com problema na coluna, aí vai para perícia médica, daí a gente também nomeia, ou o acidente de auxiliar, trânsito né? também tem isso, também, tipo,
Já recebemos reclamatória trabalhista de um acidente de trânsito, que o cara ficou com problema ele dizia, né, problema na coluna, problema na mão e tal, e daí a perícia vai ser agora, não, mas foi pedido para nomear, se a gente quisesse nomear um perito médico, nomeamos para acompanhar. Sim. Esses casos que envolvem acidente são complicados. Você sabe que é muito difícil de você não ter uma concausa aí nesse laudo pericial do médico, laudo pericial do perito judicial, né? Então, assim, normalmente É a primeira vez vai ter uma então, vamos ver o ligação que do vai problema dele. Você vai ter uma ligação do problema do funcionário com o acidente dele sofrido. Dificilmente não vai ter, entendeu? É claro que eles pedem um valor exorbitante e tudo mais, vai ser um valor menor, mas provavelmente vai perder esse pedido aí, não tem muito para onde fugir, não. Mas em questão de insalubridade por ruído e trepidação, muito difícil, dependendo da qualidade e manutenção do veículo e também do ano do veículo. Isso é mais comum. Pode falar. E essa questão de câmeras frias, aqui é muita câmera fria, né? Então eles pedem nesse Se ele sentido. descarrega, se ele ajuda a descarregar, ele vai ter. Se ele não tiver o equipamento adequado, e se ele é auxiliado a descarregar, ele vai ter direito tanto ao acúmulo de função, porque ele é motorista, ele não é um cara, não é para ele descarregar o caminhão, certo? Ele é motorista e ele vai ter, se ele não receber o EPI adequado, ele vai ter direito à insalubridade pela exposição ao frio. Tá? Mas, assim, essa insalubridade pela exposição ao frio é só se ele ficar realmente muito tempo dentro da câmara fria. Então, né, tem que ver a temperatura da câmara fria, a cada nível de temperatura, tem um descanso mínimo exigido a cada não sei quantas horas trabalhadas, tem uma tabela para isso no MR também, tá? Então, você vai conseguir ver lá, isso daí. Agora, se ele manuseia sem nenhum tipo de proteção, por mais que seja por pouco tempo, ele vai ganhar salubridade, tá? Então, o mais correto seria que esse funcionário não fizesse o descarregamento da carga. Não sei como é que é. Tu sabe o que eles estão pedindo aqui também? É que container, quando entra dentro da empresa para fazer o carregamento, tem uma tomada. E aí o motorista vai lá e conecta a tomada dentro do frigorífico que está carregando. E é a primeira ação, veio esses dias que ele está no prazo de defesa. Ele pediu periculosidade. Porque ele liga a tomada? Ele liga a tomada. Então, não vai, você sabe que não vai dar, né? Claro que não, claro que não. Não vai, mas tipo, ele a primeira vez, ele pediu a periculosidade por ele desembarcar do caminhão, ir lá, pegar a tomada e conectar no negócio lá do frigorífico. Quando a gente leu, assim, a inicial, eu fiquei surpresa, porque ele tem contato, criou uma historinha lá. Teve perícia, foi agendado perícia para isso, vai ter perícia para isso. Entendi. É bem difícil isso daí. A gente ficou surpreso que foi o primeiro que viu, né? Periculosidade você vê, assim, quando tem algumas transportadoras que o próprio motorista pode ir lá e abastecer o caminhão, né? Isso era muito comum antes, agora dificilmente você tem isso daí. Então, daí eles começaram a ganhar insalubridade ou periculosidade por esse motivo. Entendeu? Sim.
Mas hoje em dia já não é mais usual que tenha esse tanque de combustível dentro da própria transportadora. Então, muitas já fazem um convênio com postos de gasolina e abastecem nos postos de gasolina, né? Então, é isso. Estava falando de insalubridade por ruído e trepidação. Motorista de ônibus, ao contrário do motorista de caminhão, é muito comum ganhar isso daí, tá? Então, você pega motoristas de ônibus de linha, de intermunicipal, que são ônibus mais antigos, ônibus mais simples, numa tecnologia mais... É ônibus mais simples, com menos tecnologia, né? Então, eles têm um barulho realmente muito grande, e eles têm também uma trepidação muito grande ali no local do motorista, porque o motor ele fica embaixo, normalmente, do motorista, né? Que o ônibus ele tem aquela frente reta, então o motor ele fica embaixo. Então, normalmente, você consegue ganhar a insalubridade para esses tipos de motorista de passageiro. Ônibus. Tá? Eu tenho uma pergunta sobre o seguro de vida que seguro a empresa tem que ter para o motorista. É obrigatório, mas ele é obrigatório e normalmente ele está disposto em convenção coletiva. Dá uma olhada na convenção coletiva daí, e se ela dispõe algo específico quanto a isso, mas já é praxe, já, convenção coletiva de motorista, ter esse seguro de vida obrigatório. Se por um acaso não tiver. Se não tiver... Cabe dano moral? Cabe. Por parte do empregado, você disse? É. Sim. Quando? Cabe. Faz o pedido de dano moral e também faz o pedido para restituir o valor de seguro de vida. Você pode utilizar como dano moral o valor do próprio seguro de vida. Se ele, normalmente eles pedem aquele seguro de vida básico, cobre acho que 20 mil, 30 mil em caso de invalidez permanente, sabe? É um seguro bem básico. Sim. Você pode se basear no pedido de dano moral com base no valor de seguro. Tá? Uhum. Ok. Você escutou, Lucas, que eu falei sobre trepidação e ruído de motorista de ônibus? Desses que eu peguei de cobradores, teve realmente uma coisa que eu analisei sobre se era um ônibus antigo ou novo. Porque acho que só em um dos casos que eu peguei, era um senhor que trabalhou muito tempo lá, ele ficou um pouco surdo. E todos que eu conversei lá no dia, marquei todos falavam. Ele que ficava sempre no pior ônibus. Era o ônibus mais antigo, era com ele. Uhum. Então, pode, acho que trabalhou mais de 20 anos lá na empresa. Pode ter sido a causa aí da surdez do tiozinho, né? E que os outros falavam assim, olha, eu trabalhei nos antigos, né? Mas depois mudou o ônibus. Não era barulhento, era bem tranquilo. Então, sim. Já melhorou bastante. Quem vai sofrer mais é o motorista mesmo, no caso, que talvez ganhe uma trepidação só. Uhum. Mas é bem usual e bem corriqueiro ganhar ações dessas, tá? Uhum. De insalubridade para motorista de ônibus passageiro. E também você pode... Cara, motorista de ônibus de passageiro, cara, principalmente motorista de linha, tá? Uhum. Operador e tal, você pode pedir muita coisa, tá? Assédio moral, porque esses caras eles fazem uma jornada muito maluca. Então, o assédio moral por dano existencial, né? Que o cara não tem tempo para ele, que nem aquele caso que você falou, uma pessoa durante 20 anos trabalhou dormindo 5 horas por dia, entendeu? Sim. Por mais que ele tenha uma jornada intervalada, né, tem que ser respeitado pelo menos, né, um horário de privacidade ali
dele, com a família e tudo mais. Uma jornada exaustiva, de estar com o sono picado durante o dia todo, entendeu? Sim. Então, eu não lembro que fala a Sindicamp nesse caso, se a Sindicamp ela obriga a ter as 11 horas de descanso, pelo menos. Você lembra? Cara, eu acho, pelo que eu lembro, ela falou que podia fracionar Às 11? às 11 horas, né? Uhum. Mas eu dei uma pesquisada, tinha alguns julgados que falou que isso não vale, pô. E outra, nem ela não tinha mesmo, porque acho que era 8 horas, podia fracionar entre 8 horas, depois ter um descanso no meio do dia de 3. Não foi assim? Isso. Exato. Só que que pode ser fracionado, mas não pode ser de qualquer jeito, né? isso, ela falou que tinha que respeitar essas 8 horas, 3 horas, e a cada tantos dias tinha que ter um descanso de. Descanso de 24 horas. Só que eu achei alguns julgados falando que não vale essa cláusula, né? Porque 8 horas, né? Ainda que assim, 8 horas, na folha de ponto fica 8 horas, muitas das vezes. Só que eles têm o negreiro, né? Então, eu também estou pedindo que não tinha 8 horas realmente de descanso, porque para chegar lá na base, na garagem, ela pegava o negreiro 1h30, 2 horas antes, né? Para sair de casa, pegar o negreiro, chegava cedo na garagem, ficava lá esperando, para depois começar a trabalhar às 7 horas da manhã. Né? Entendi. Ela chegava antes, então. Chegava, tinha que começar. É que assim, esse pessoal, eu peguei muito pessoal do primeiro horário de manhã. Então, o primeiro ônibus que sai são eles, né? Então, para eles chegarem lá, não tem ônibus, obviamente, né? Porque são eles que saem os primeiros, né? Então, eles pegavam o negreiro, chegava lá 1h30 antes e ficavam tomando café, ficava esperando e ficava lá, não podia, tinha que esperar dar horário para sair o ônibus, né? Sim. E mesmo que às vezes não dava, batia o horário certinho de sair, que atrasava alguma coisa, só podia bater o ponto quando saíssem da garagem. Tinha que esperar esse horário. Sim. Bom, acho que é isso, é uma aula simples, são modelos de ações simples também, tá? Quem mais se ferra nesse tipo de ação é o advogado da reclamada, que quem vai ter que trabalhar muito para comprovar o contrário vai ser o advogado da reclamada. Então, basicamente, gente, é uma ação, modelão pronto, pouca coisa para você alterar, a não ser a jornada de trabalho, e analisar pouca coisa com valores altos. Tá? Então, são ações de ticket alto que provavelmente você vai ganhar, ou você vai conseguir fechar um bom acordo, tanto para você quanto para o seu cliente. Vale muito a pena advogar nessa área. Tá? Muitas vezes já fiquei tentado de sair de advogar para reclamada para ir para o reclamante, porque eu via os valores que os advogados de reclamante ganhavam nessa área e ficava decepcionado, porque eu ia demorar muito, vou demorar muito tempo para ganhar o que esses caras ganham em uma ação, tá bom? Mas vai de cada um, né? Vocês fazem o que vocês querem. Essa aula eu fiz especificamente a pedido de uma pessoa que nem está aqui hoje, que é o Vanderlei, mas ele vai assistir. Por quê? Porque ele conhece vários motoristas e ele quer atuar nessa área, talvez seja um nicho bom para ele atuar. E é um nicho muito bom de atuação, sem dúvida. Você vai conseguir fazer uma carteira de cliente bom e ganhar bastante dinheiro com esse tipo de ação. Desde, é claro, que você tenha, seu funcionário faça tudo, seu cliente não fique mentindo muito, né? Senão, é foda também. Aconselho vocês, é duro que assim, acho que se você digitar, deixa eu até digitar aqui. Renan, não sei se cabe também nesses motoristas também assim, a questão do tempo à disposição. Que Sim, eles pedem, cara, mas isso aí já tem julgado do TST já.
o tempo à disposição quando o cara opta por dormir na cabine do veículo? O que eu já peguei, já vi um caso assim, que, por exemplo, o cara saía daqui e ia fazer lá uma viagem para Aparecida do Norte. Ele ficava lá, parava a empresa, parava o ponto dele, só que ele ficava o dia inteiro lá em Aparecida do Norte para esperar o pessoal vir embora para a cidade. Uhum. A empresa, esse também eu peguei em Itatiba, a empresa fala, não, ele podia fazer o que quisesse, ele podia andar, não era à disposição. Só que eles falavam que, olha, a gente tem que ficar guardando o ônibus, porque o pessoal sobe direto, quer pegar alguma coisa no ônibus, quer dormir, quer descansar, quer pegar uma mochila, pegar um rango. Daí cabe. Eu achei que era um outro tipo de tempo à disposição, você estava perguntando, que é dos carreteiros, transporte de carga. É quando o cara ele ganha o auxílio para ele dormir, né, a diária, ele ganha a diária, né, para ele ir ali dormir numa pousada, em algum lugar e tal. E o cara, por ele dormir na cabine do veículo, por opção dele, ele tenta encaixar isso como uma hora de disposição. Isso nunca vi, não. E isso aí não pega mais. Eles sempre colocam esse pedido, mas nunca ganha. Já tem um entendimento já consolidado do TST quanto a esse tema. Mas nesse caso aí, eu entendo que sim, ganha como hora de disposição, sim. Porque ele não está na casa dele, né? Ele saiu, porque é diferente quando ele está na garagem. Se ele vai, por exemplo, se o cara ele vai, leva, o cara tem um micro-ônibus que ele dirige lá. Passa, pega as crianças, leva para a escola, volta para a garagem, daí ele vai e volta para casa. Tem um tempo, entendeu? Aí ele não está à disposição. Ele sabe que ele vai ter que voltar num determinado horário para para buscar de novo as crianças lá na escola, entendeu? Sim. Mas ele não está à disposição. Descansando na casa dele, dormindo. Na casa dele lá, tal. É diferente desse cara aí. Ele foi viajar para outra cidade, então, obrigatoriamente, ele está à disposição, porque as pessoas, como você mesmo disse, elas querem voltar o tempo inteiro para o ônibus, para pegar alguma coisa, ou para deixar alguma coisa, tal, entendeu? Sim. É diferente, bem diferente do caso do outro. Tá bom? Tá, legal. Então é isso, gente. Eu vou encerrar por aqui a gravação. Boa noite, ou bom dia, boa tarde para quem assistiu. Até a próxima.